para a gente falar um pouco de relacionamento entre pais e filhos. O relacionamento entre pais e filhos impacta de maneira direta e indireta no desenvolvimento do filho. O desenvolvimento das crianças começa mesmo a ser construído na gestação, no ventre da mãe. E a gente sabe que os pais são os maiores responsáveis pela formação da identidade, do equilíbrio futuro, nas esferas física, intelectual, emocional, espiritual e psicológica dos indivíduos em relação ao coletivo, a qualidade de vida dessa pessoa. A nossa produção preparou um VT. Eu vou rodar esse VT agora e a gente continua essa conversa. Como não existem fórmulas mágicas ou manual de instruções no que diz respeito à criação dos filhos, essa tarefa torna-se um grande desafio para a maioria dos pais. Um vínculo familiar harmônico e sadio colabora para que as crianças cresçam mais autoconfiantes, seguras, resilientes e com autoestima elevada. Além de lidarem melhor com os desafios da vida, quando adultos tendem a constituir laços afetivos igualmente positivos. A qualidade dessa relação atua decisivamente no grau de felicidade e satisfação pessoal dos indivíduos. No entanto, vale frisar que a responsabilidade dos pais, ainda que seja grande, não é exclusiva. Vamos entender mais sobre o assunto? Vamos entender mais sobre o assunto e eu recebo a psicóloga Marilene Ked, que vai se juntar aqui nesse bate-papo, porque os nossos convidados aceitaram e estão aqui, Félix Romanos e Luiz Fernando Calduro. Marilene, seja muito bem-vinda, uma alegria te receber, Cláudia. viu? Alegria minha. Eu até pedi para tirar minha poltroninha, que eu vou sentar aqui do lado no sofá, para a gente não ficar de costas para os rapazes ali do outro lado. Mas aí a gente começa a conversar, eu quero que você passe para a gente o que você imagina que seja importante em relação a esse relacionamento de pais e filhos. E depois, se tiverem alguma consideração, alguma pergunta para fazer, fiquem à vontade, tá bom? Um prazer, Cláudia. Muito obrigada. Estava assistindo a entrevista maravilhosa. Que exemplo. O vínculo afetivo entre pais e filhos é fundamental para o desenvolvimento pleno da criança. Então, tudo começa ali. Da forma correta, já começa quando a esposa está grávida e já começa aquele contato do pai com essa gestação. Mas na infância, quanto mais forte e positivo esse vínculo, melhor vai ser para o desenvolvimento pleno físico, cognitivo, emocional, psicológico, comportamental. Então, os pais, eles vão o quê? Nutrir essa criança. Eles vão atender a demanda da criança, Cláudia, de todas as formas. Eles têm que estar atento àquilo, porque isso vai repercutir a vida toda dessa pessoa. Quando a gente ouve você falando atender a demanda, né? E de acordo até com o papo que a gente estava tendo, e eu vendo todos os meus amigos e até mesmo olhando para minha história, a gente tem uma tendência a ser permissivo demais, a passar a mão na cabeça, a dar tudo que o filho quer. Atender a demanda tem que ter dose, né? Tem que ter dose, não pode ser aquele pai, aquela mãe, né? Aquela coisa super permissiva, nem exigente demais. Então tem que encontrar o ponto de equilíbrio. Mas como que encontra esse ponto de equilíbrio? Você vai se observando. Quando você dá muitos privilégios, quando você é permissivo demais, você não está ajudando a construir uma boa estrutura, uma boa base psicológica e emocional para essa criança. Mas a gente tem uma máxima que eu amo que diz que o seu amor me humilha, a sua exigência sem amor me revolta e o seu amor exigente me engrandece. Eu amo. Perfeito, perfeito. Essa máxima de amor exigente, para mim, é o que faz diferença nas nossas vidas. Mas aí é que tá, né? Qual é o ponto disso? Como é que a gente nada na contramão de uma geração que vem querendo ser amigona dos filhos? Eu não sei como que era o relacionamento do Félix com os pais deles, mas eu sei bem o do Luiz Fernando, né? Que sempre foi o pai amigo, aquele pai que tá junto ali, quase que o
o brother, o parceiro das bagunças. E eu também trabalhei muito a minha permissividade. Hoje eu sou um pouco mais firme por conta de amor exigente. Graças a Deus eu não tive nenhum problema em relação à dependência química com os meus filhos. Mas tem que estar sempre atenta, né? Agora, Cláudia, tem muita gente que fala, eu sou pai, sou mãe, não sou amigo. Eu sou a favor de ser pai, mãe e amigos. Você tem que conquistar a confiança dos seus filhos impondo regras, limites, educação, tudo. Mas também que eles tenham uma confiança em você, porque quando quer falar alguma coisa, quando quer desabafar, quando precisam de ajuda, eles têm que ver nos pais também uma pessoa que, além de pai e mãe, é também um amigo, uma pessoa que eles podem contar. Então, tem que saber dosar, sabe? Também muito exigente demais, a criança, o adolescente, ele fica com medo, ele fica com receio, ele não vai se abrir com aquele pai, com aquela mãe. Então, tem que ter aquela brecha, sabe? Olha, filho, eu tô aqui, vamos conversar, pode confiar em mim, o que eu posso te ajudar, isso tem solução. Ainda na adolescência, por exemplo, Cláudia, que tem aquela fase um pouco mais difícil do relacionamento dos pais com os filhos, porque eles estão tentando se impor, né? Fazer impor a sua identidade. É normal, vai ter alguns conflitos? Vão ter? Vão ter. Mas se tiver aquela base já, daquele vínculo afetivo forte, aquela relação boa, vai ser possível contornar tudo isso da melhor forma possível. Então, sem exageros, nada de hiperproteção, mas também sem ser muito rígido, mas colocando regras, limites, porque o filho aprende o certo e o errado com os pais, tá? E vai usar isso para a vida toda. Interessante que eu abri aqui o livro do Félix e eu me deparei justo com um depoimento, acho que de uma menina, que ela fala da repressão que ela sofria em casa e que ela precisou sair daquilo porque ela estava muito sufocada, que ela era muito A história da Vanessa. Essa história mesmo. Você tem filhos, Félix? Eu tenho dois, uma menina de 9, Vitória, e um menino de 8, Eros. Nós temos 2 filhos. Essa sua história com a dependência química te ajuda na sua relação com seus filhos? Eu penso que sim, não de uma maneira pragmática, mas de uma maneira automática a partir da vida que hoje eu vivo. Eu penso que o que a doutora estava explicando para nós agora é para uma parcela das pessoas eles já sabem disso. A outra parcela precisa saber disso, mas de maneira geral, talvez a maioria absoluta precisa saber, mas como viver assim? Como encontrar esse ponto? E aí eu peço licença para colocar essa questão no ar. Será que a vida em grupo, né, e é o que o amor exigente se propõe a fazer, você vai começar a conviver com famílias que aprendem a partir da escuta, do espelhamento e da identificação, aprendem no cotidiano, nas experiências do dia a dia, como encontrar esse limite. Porque sozinho é difícil. Não é sozinho. É que quando a gente não tem essa referência que, por exemplo, a gente encontra em Amor Exigente e em algumas outras instituições, a gente tem a referência do povão. Né? Que é aquela história assim, mas a mãe do meu amigo deixou, mas o pai do meu amigo pode. O meu amigo é assim. Isso acontece com muita frequência. Aí os pais respondem, mas você não é todo mundo. Porque a criança tem mania de falar isso, adolescente. Mas todo mundo vai. Mas você não é todo mundo. Eu não quero que você vá. Tem um limite, tem um horário. Se você ultrapassar esse horário, não vai no dia seguinte. Agora, para a gente ter um relacionamento bom com os nossos filhos, a gente não tem que primeiro ter um relacionamento bom com a gente mesmo? Isso. Saber quem a gente é, o que é que a gente está fazendo aqui, onde é que a gente quer chegar. Perfeito, Cláudia. Porque se a mãe ou o pai estão com conflitos internos, tem algum transtorno mental que não está em tratamento, tem algum problema que precisa ser tratado com um especialista, não está se cuidando direito, isso vai refletir na saúde mental
dos filhos. Você vê, eu lembrei agora você falando da minha época de climatério. E talvez seja a sua época, minha amiga. Olha só que coisa, a gente, no auge, à beira da loucura, né? Porque a gente no climatério fica aquela mulher à beira de um ataque de nervos. Escandalosa, né? A tal da menopausa que falava antes, que é o que precede a menopausa, é o climatério. Aí o filho tá justo na adolescência e você enlouquecida. Tem que procurar ajuda. Não adianta achar que vai dar certo. Se você não está conseguindo controlar os seus próprios sentimentos, né, e está sendo desse jeito, como é que você vai querer fazer diferença na vida do filho? Isso mesmo, Cláudia. E quanto mais ansioso, triste, isolado ou irritado os pais ou um dos pais, mais isso vai afetar e vai afastando, ao invés de estreitar a relação que é necessária, uma construção diária. O vínculo afetivo, ele tem que ser construído diariamente, porque um dia acontece alguma coisa, os filhos não gostaram muito, ou os pais não gostaram muito, cria ali uma desavença, um conflito, mas no dia seguinte tem que reparar isso, Cláudia, isso não pode se manter. Então, os pais têm que estar bem. E esse estresse todo da vida moderna, essa correria, o tempo todo ali no celular, um não olha para o outro, um não sabe do outro, os pais não reconhecem o comportamento dos filhos, as emoções, muitas vezes ficam sabendo pela escola. Aí os pais falam, mas meu filho não é assim em casa. Muitas vezes ele não é mesmo, ou ele é e você não está vendo. Né? E aí dá brechas para as coisas, para comportamentos ruins, para buscarem uma válvula de escape numa bebidinha aqui, numa droga ali, né? Porque eles estão precisando de uma ajuda, de um suporte terapêutico, emocional, psicológico, que pode vir dos pais. E muitas vezes os pais não estão atentos a isso. Ou então a gente quer uma pílula mágica, né? Ontem eu fiquei muito chocada com uma reportagem que eu assisti na televisão, entre um comercial do debate e outro, que falava de drogas lícitas, de medicamento, que às vezes os pais acham o ideal dar para os filhos para controlar um pouco a agitação, um pouco a ansiedade, e aí com consequências muito ruins. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas a gente tem que tomar cuidado para não querer pílula mágica para lidar com o comportamento do seu filho, né? Lida com o seu comportamento para tentar ser uma pessoa melhor. Eu vou chamar aqui as perguntas, porque aí a gente vai ajudando de forma pontual, tá bom? Então pode soltar aqui a primeira pergunta. Já tem muitas perguntas que vieram pelo Instagram. A Luciana de Jundiaí diz, meu marido tem uma relação muito complicada com meu filho, principalmente em relação ao desempenho escolar dele. Até tento amenizar, mas sempre fico no meio deles. Não sei o que fazer. Como tentar aproximá-los de uma forma natural? Quanto maior a rigidez em relação ao desempenho escolar do filho, pior vai ser. Porque aí que ele não vai conseguir mesmo se organizar. Precisa ver também se essa criança, esse adolescente tem um transtorno de déficit de atenção, uma ansiedade muito grande, algum déficit de aprendizagem, né? E pai, manter a calma é essencial e buscar ajuda especializada, procurar saber o que está acontecendo, por que o filho não está conseguindo ir bem na escola. Muito bem, mas respondendo a pergunta da Luciana, lembrei do Luiz Fernando, nada muda? Se eu não mudar, né, Cláudia? Ela pode mudar o marido dela? Não pode, mas pode se unir a ele, né, doutora? Eu penso que o pai e a mãe falando a mesma linguagem importa muito para que o filho possa se desenvolver bem. E aí, nessa questão, eu senti que ela está mais do lado do filho e aí Luiz, pode dar um desequilíbrio. de volta. Como é que a gente faz? Marilene, qual é que é o caminho aí para pai e mãe falarem a mesma língua? Primeiro tem que ter esse acordo entre os pais, né? Agora, precisa ver se o pai está sendo muito exigente ou a mãe um pouco mais permissiva. Se essa criança ou adolescente tem algum déficit de aprendizagem ou uma ansiedade, precisa saber de fato o que está acontecendo. Os dois, gente, olha lá, isso é amor, né? Olhar assim para o filho com bastante atenção. A gente já colocou lá no nosso Instagram as dicas que a Marilene Ked passou sobre relacionamento entre pais e filhos. Diálogo e escuta atenta, participação efetiva na vida dos filhos, atenção aos comportamentos, suprir as necessidades básicas do filho para pleno desenvolvimento.
tá? Então depois você pode ir lá, deixa a sua consideração e compartilha. Luiz Fernando, tem alguma outra dica para pai e mãe falarem a mesma língua? Reunião de diretoria, Cláudia. Adoro. Sentar e conversar bastante sobre essa questão que está enfrentando, se perceber que às vezes precisa dar um passo atrás, no caso de ter um muito permissivo e um muito autoritário, dar esse passo atrás para benefício do filho e buscar ajuda, viu, Cláudia? Porque muitas vezes sozinhos não conseguimos, né? Félix. Não bater de frente. Em casa quem manda é minha esposa. Ai, gente, olha lá. Vem falar olha comigo. isso. O que a mamãe falou pra Família você? é uma família. Papai, mas o que a mamãe falou pra você? Não, não Olha. falei com a mamãe. Fala com a mamãe primeiro, vem depois conversa com o papai. Tá vendo? Cada família é uma família, tem a sua dinâmica. Ó, a Joyce de Guarulhos diz, tenho 2 filhas adolescentes e tento fazer com que elas sejam amigas e próximas do pai delas. Nos separamos há 4 anos, mas sinto que isso é ainda muito distante para ambos. Estou exagerando em querer que eles tenham uma relação próxima? Não, está corretíssima. O que você puder fazer em benefício desse relacionamento ser muito harmonioso, melhor vai ser para todos e para o desenvolvimento delas, porque a forma como o pai dá atenção, ama as filhas, isso vai repercutir na forma também nos relacionamentos delas, né? Então, interpessoais, profissionais, amorosos. E, por exemplo, Luiz, se o pai não é muito legal, porque tem uns casos que o pai não é muito legal, o pai não acordou para a vida, sei lá, ou de repente é um dependente químico e não conseguiu largar a sua droga. Como é que a mãe faz? É isso mesmo, Cláudia. Muito importante que não haja alienação parental, ou seja, que a mãe também não se ponha a falar mal daquele filho, daquele cônjuge, né? Então, o que ela teria que fazer é a construção da realidade. Olha, o papai tem uma doença, o papai não está bem, mas ele é seu pai, né? E eu penso que é dessa maneira que vai se construindo aí uma identidade daquele dependente químico que muitas vezes não é culpado do que está acontecendo, mas precisa de tratamento. Maravilha. Muito obrigada, Joyce. Eu acho que você tem aí um bom caminho, né? Vai dar tudo certo. Amanda de Santo André diz, meu filho tem problemas com meu atual namorado. Ele ainda não superou a minha separação com o pai dele. Às vezes me sinto mal por não saber o que fazer. Se sigo meu coração ou se apoio os sentimentos dele. Esse conflito é muito comum? Olha, lógico, acontece bastante sim. Quanto mais diálogo com seu filho, melhor, porque ele está sem a presença do pai e ainda está dividindo você com um namorado novo. Então você precisa conversar bastante, dar atenção, sempre no ponto de equilíbrio, sem o exagero, mas mostrando que você é a mãe, que você está sempre ali com ele, que seu amor por ele é incondicional. Isso vai ajudar muito. E aí não é fácil não, né? Porque eu acho que a mãe já vem lá, então, com uma culpa, que ela fala, ai, eu sou culpada. Aí vai, mima, né? Aí erra, né, Luiz? É isso mesmo, o sentimento de culpa tem que ser sempre muito bem trabalhado. Não existe culpa, não é? Culpa é alguma coisa que você faz intencionalmente para prejudicar o outro. Então é importante livrar-se da culpa, como diz o Amor Exigente, para que a pessoa esteja liberta para ser o que ela deve ser. Muito bem. Obrigada, Amanda. Vamos para a próxima pergunta? Vânia, há alguma justificativa para a atitude que, por vezes, os pais têm de querer impor aos filhos a escolha de curso ou de profissão, de namorado ou de determinado modo de vida? Eles acabam, alguns, né, que no caso mal resolvidos, acabam projetando nos filhos aquilo, os sonhos deles, os objetivos dele. Isso está errado, né? Ou a preocupação também, né? Eu me lembro que meu pai queria muito que eu fizesse um concurso público. E ele queria muito mesmo. Ele insistia, né, pai? Mas eu não quis, eu fui mais firme que ele, mas não era porque... Não, até porque ele era uma pessoa, um funcionário público, né? E eu acabei fazendo a minha própria escolha, mas era por preocupação. Era por querer que eu tivesse estabilidade pro resto da minha vida. Querer o melhor. Mas pode ser por isso. Vocês têm alguma consideração sobre esse caso? Querer o melhor, é o que você falou. Querer Essa o melhor, justificativa, eu penso que a maior parte das vezes é querer o melhor pro filho. Agora, tem uns que são invasivos, né? São. E em relação a impor namorado ou
impedir namorado, eu tive uma experiência com isso. E quando você impede o namoro da filha, você mais está empurrando a filha para aquela pessoa, porque aí ela vai encontrar uma oposição gostosa. O amor proibido deve não ser é? muito melhor, né? Então eu Principalmente na aconselho fase da aí que, paixão. olha, não devemos mesmo nos intrometer nessas questões. É isso aí. E outra coisa, gente, curso e profissão, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o mundo mudou tanto e o que era bom antigamente já não é bom hoje. E a gente ainda fica com aquela ideia de tem que ser advogado, médico, e o mundo mudou, né? Tá aí o Félix, que é um empreendedor nato e que faz 1000 coisas que são novas, né, provavelmente. Possibilidades novas de um mundo moderno. Próxima pergunta, vamos lá para a tela, Fernanda Oliveira. Muitas vezes, quando a mãe realiza um trabalho fora de casa, pesam sobre ela as solicitações do lar. E quando se dedica completamente à família, sente que suas possibilidades ficam limitadas. Que diria as mulheres que sentem essas contradições? Como conciliar a vida profissional e familiar? A mulher é sempre assim, é uma sobrecarga muito grande e aí entra a questão da culpa, né? Porque se ela não consegue fazer o que ela quer por ela mesma, ela se sente frustrada. E se ela se dedica demais à família, ela também fica preocupada. Tem toda uma culpa no meio, sabe? Quando ela não consegue se dedicar totalmente à família, entra a culpa. E, por outro lado, a frustração de não conseguir se realizar profissionalmente. Precisa trabalhar isso, precisa encontrar o ponto de equilíbrio ali. Você procura entender que a sobrecarga faz muito mal à saúde física e mental. Conciliar as duas coisas não é fácil, eu só falo que é possível. Eu sempre trabalhei, minha mãe sempre trabalhou muito também, criou muito bem os 3 filhos, é possível, mas fácil não é. Nada, né? Mas aí entra de novo o amor exigente, Cláudia, porque a mulher que opta por trabalhar fora e precisa e se realiza com isso, ela precisa ter uma família cooperativa. O marido precisa cooperar, os filhos precisam cooperar, senão aí realmente fica muito pesado para ela. Perfeito, é verdade. É o 10º princípio básico do amor exigente, reunião cooperação. De diretoria, vamos dividir tarefas. Dividir tarefas. Porque todo mundo mora, todo mundo usufrui, todo mundo tem suas obrigações. Seus filhos são pequenos, eles também ajudam em casa já? Não. Nada? Não. Nem lavar uma louça, nem levar o lixo fora da... Eles adoram, porque eles entendem isso como uma atividade lúdica. Junto conosco, né? Sim. Mas eu e minha esposa, sim, a gente tem as atividades compartilhadas e vira e mexe um quer lavar a louça, aí você vê o outro tá com a vassoura na mão Muito brincando. bom, tem que ir. Mas são muito começando novos, cedo, né? 9 e 8 anos, né? Mas já dá para arrumar a cama, pelo menos no final de semana. Lá em casa era assim. Aí eles descobriram na internet que não podia arrumar a cama, só que é por 1 hora só, que dizia na internet. Porque proliferavam os ácaros, porque o ácaro gostava do quentinho, de cobrir de volta a cama, né? Então eles falam, não, tá na internet que tem que ficar a cama desarrumada um dia inteiro para os ácaros não sobreviverem. Espertos. Vamos lá para a próxima. Vanderlei Félix. Como evitar o fim da relação, que o fim da relação afete as crianças? Não pode ter brigas na frente das crianças, discussões, né? Desavenças, aquelas coisas calorosas. Tem que dialogar muito, falar para Olha, quanto mais orientar a criança que o relacionamento entre o pai e a mãe não dá mais certo, mas que isso não muda em relação aos filhos, o amor incondicional sempre vai existir, mesmo que um vai morar longe, que o outro que vai ficar com a criança. Muito diálogo, muita orientação. E se for bebê, se for um pouco mais novinho, tem que dividir bem essa questão de estar junto, porque o bebê sente e isso vai repercutir lá para frente. Sabe o que eu acho também que é importante a gente falar para os nossos filhos? Que tem dor na vida. Viver tem alegrias e tem tristezas, que faz parte. Igual quando ele cai da bicicleta, ele arranha o cotovelo, então sai a tampa do joelho. Vai doer, mas você está ali com ele na dor. Eu acho que fim da relação, por mais que pai e mãe conversem muito, dói sempre no fim. Dói muito e pode ter consequências. Então, se não conseguirem sozinhos resolver, né, busquem ajuda especializada. É isso. Chegamos ao fim desse bate-papo gostoso, mas vocês querem falar alguma coisa?
agradecer você, Cláudia, doutora, tantas informações importantes, e dizer que o Amor Exigente tem um curso de 15 encontros para pais que estão começando a educar os filhos. O Félix terá que fazer com a esposa dele. Será realmente importante, porque essas questões não vão entrar na nossa vida do nada. Nós precisamos ter discussão, conversar, trocar experiências, e é isso que este curso Educaê propõe. Você sabe que eu não tinha o hábito de reunião, de diretoria, isso não existia lá em casa. E aí, quando eu comecei a frequentar o Amor Exigente, eu resolvi fazer essas reuniões. E no começo eles iam emburrados, né? Gente, mas era tão interessante, porque meus filhos já eram grandes, obviamente, né? Isso não tem muito tempo. E saíam umas brigas, não é briga, né? Mas aquela falação, um fala daqui, o outro se defende de lá. Mas no final era tão bom, porque aí entrava no denominador comum. É tão saudável, né? Uma família ter espaço para essas conversas. Diálogo, muito diálogo franco, aberto, permissivo. Deixa o outro falar, deixa o filho falar, sem preconceito, sem julgamento. Escute, ajude. Muito bom. Félix. Eu quero agradecer a oportunidade, Cláudia, a você, a tua equipe, agradecer ao Luiz também por essa indicação, a doutora pelo conhecimento, agradecer a Deus por essa oportunidade, pensar que há algum tempo atrás eu estava numa condição de desacreditado, né? E tudo que eu tenho feito hoje, a partir do momento que nasce o livro Provas de Amor, não é com o objetivo de pegar na mão e falar assim, vem comigo. Sabe? Porque eu não tenho essas respostas, eu não tenho o caminho seguro para as pessoas, mas, Cláudia, apontar, esperançar as famílias, né? E emprestar força e falar, eu vou junto. Então, eu comecei a fazer esse trabalho, estou iniciando agora a fazer esse trabalho também no Instagram. Se você me permitir, eu posso... Por favor, claro. Meu Instagram é @FélixRomanos, @FélixRomanos. Se você puder me acompanhar e me ajudar nessa empreitada, tem muita gente que você conhece, tem muita mãe, muita esposa, muitos familiares que podem ser impactados com esse gesto de amor. E eu estou me propondo a isso e preciso da tua ajuda. Agradeço vocês de coração. Félix Romanos, vamos seguir lá. Marilene Ked. Obrigada, Cláudia, foi um prazer. Pais, estejam atentos aos filhos, né? Construam esse vínculo afetivo cada dia mais, um relacionamento saudável na família, tá bom? Muito obrigada. Eu é que agradeço. A Marilene Ked está no site www.marileneked, tem um H no meio.com.br, e o Instagram dela é Marilene Ked, tá bom? E Amor Exigente, eu já falei pra vocês, Amor Exigente Oficial. Uma linda semana para todos vocês. Alegria!